Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de abril de 2021, são 22 horas e 57 minutos. Lição número 7 da classe de juvenis. Quem é o Espírito Santo? Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, é uma pessoa divina, possuidor de personalidade, tem intelecto, vontade e sentimento. Resposta número 2. O Espírito Santo é chamado de santo, devido à sua obra especial de produzir santidade e ordem em tudo o que ele faz na aplicação da obra salvadora de Cristo. Resposta número 3. Nos santificar, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Resposta número 4. O primeiro é o que chamamos de santificação definitiva. O segundo é a santificação progressiva e o terceiro diz respeito à santificação plena, a qual obteremos somente no céu quando seremos livres da presença do pecado. Resposta número 5 é pessoal. Quem é o Espírito Santo? Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Introdução. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A sua obra é maravilhosa e indispensável na história da humanidade e em particular na vida do crente. Em pleno século XXI, torna-se imprescindível falar a respeito do Espírito Santo, pois além de ser Deus onipotente, onisciente, onipresente, eterno, transcendente e possuidor de todos os outros atributos da divindade, o Consolador Celestial está bem próximo de nós. Ele habita dentro do homem regenerado, somos moradas do Espírito Santo. Tal constatação deve gerar em nós um santo temor e uma imensa alegria. Vemos hoje, no século XXI, grandes avanços na medicina, na tecnologia. Entretanto, o Espírito Santo é extremamente mais importante do que essas coisas. Não estou dizendo aqui que tais coisas não sejam importantes. Estou dizendo que o Espírito Santo, ele é maior. Sem ele, nós ficamos sem direção. Nós não temos o Consolador. Então, sem ele, a igreja ficará perdida, ficará sem rumo, sem direção, sem edificação, sem sustentabilidade. Até porque Jesus, quando disse que ia enviar outro Consolador, esse outro Consolador ao qual Jesus se referia era igual a ele. Então, o Espírito Santo é igual a Cristo, é igual a Deus. Então, vemos que, sim, apesar de toda a tecnologia, todo o avanço de todas as coisas, ainda assim, nós somos imensamente dependentes do Espírito Santo. É Ele que nos orienta, é Ele que faz com que nós venhamos sentir, fazer o certo ou o errado. É o Espírito Santo que nos consola, né? E lembrando, o Espírito Santo ele é uma pessoa e não uma força, que muitas pessoas acreditam, né? As pessoas dizem as coisas mais estranhas sobre o Espírito Santo, mas que nós venhamos ficar claro, o Espírito Santo é Deus. Uma pessoa divina. O Espírito Santo é uma pessoa divina, possuidor de personalidade, intelecto, vontade e sentimento. As Escrituras revelam que ele possui conhecimento, vontade, inteligência, ele ama, fala, guia, dá testemunho de Jesus, ensina e instrui na verdade, é passível de tristeza e intercede por nós. O bendito Espírito Santo é o outro Consolador prometido por Jesus, que seria nosso professor supremo. Veja aqui algumas qualidades, algumas funções do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina. Ele tem personalidade, intelecto, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele separa pessoas para a sua obra. O próprio Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo faz com que cada um fale línguas segundo o Espírito Santo lhe conceder. O Espírito Santo, portanto, ele é uma pessoa, ele tem intelecto, ele tem vontade própria. Entretanto, é uma pessoa divina, que fique claro. Então, vemos também que ele possui conhecimento,
vontade, como eu já falei, ele tem inteligência. Então, todos os atributos de Deus, o Espírito Santo também o tem. Ele ama. E veremos também até que ciúme o Espírito Santo também tem. Símbolos do Espírito Santo. Nas Escrituras, os principais símbolos bíblicos do Espírito Santo são água, ele é a fonte da água viva. A água representa o novo nascimento em Cristo, limpeza, vida essencial para a purificação. Então veja que, como água, é ele que limpa, né? Traz aquela ideia de limpeza. Então veja que é o novo também, é um novo nascimento, né? Representa o novo nascimento em Cristo. Ele também é tido como fogo. O fogo nos fala de purificação, juízo, aprovação e poder. Interessante que quando é falado sobre a questão que o Senhor batizará com o Espírito Santo e com fogo, esse fogo é um fogo de arrependimento. É um fogo que queima, não é um fogo do Espírito Santo. Aqui é uma questão à parte. O Espírito Santo age como uma coisa e o fogo aqui age com uma outra ideia, né? Que é a ideia de arrependimento. Tanto é que quando a Bíblia se refere diretamente aos discípulos, não diz que eles serão batizados com o Espírito Santo e com fogo, diz apenas que eles serão batizados com o Espírito Santo. Por que não com fogo? Porque com fogo eles já foram, porque eles se arrependeram. Esse fogo aqui não é um fogo que provém do Espírito Santo, aqui é uma outra questão que eu vou trazer, que eu estou trazendo para você, porque há algumas pessoas que confundem, agem que as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo e com fogo, como se esse fogo fosse a continuação do Espírito Santo, mas não é. Nesse contexto, ele é algo separado, não provém do Espírito Santo, no sentido de que pegou fogo porque foi o Espírito Santo. Não, o fogo aqui é ideia de arrependimento. Mas o Espírito Santo também tem como fogo, né, a purificação, juízo e aprovação. O óleo, que também a gente já tem aquela ideia, né, de ungir com óleo, já tem aquela ideia de unção, né, e unção é assim, né, uns são e outros não são. Ou seja, uns têm o Espírito Santo, outros dizem que têm o Espírito Santo e não têm. Temos também a ideia da unção, né, da cura, alívio e conforto. Também temos a pomba. Esta representa simplicidade, doçura, amabilidade, suavidade, inocência, mansidão e paz. Veja algumas questões. Olha como é a questão do Espírito Santo. Ele é como água e também é como fogo. Mas também ele é mansidão e paz. Veja, parece que às vezes as pessoas acham que parece entrar em contradição. Não, não entra em contradição. É que para cada situação o Espírito Santo agirá de uma forma específica. Então, selo indica possessão, propriedade, exclusiva, segurança, autoridade. Ele é a nossa garantia. Ou seja, quando alguém é selado pelo Espírito Santo, ele tem o selo do Espírito, então ele tem o selo da propriedade. Vou fazer aqui uma analogia, não é que eu queira qualificar você como tal, mas é somente para que nós venhamos entender. Acredito nisso aqui, o que eu vou falar agora nem é mais usado, mas anteriormente, há muitos anos atrás, os fazendeiros, quando tinham o seu rebanho de gado, eles marcavam aquele gado geralmente com as iniciais do nome do dono. Então, quando um outro fazendeiro, uma outra pessoa, via aquela marca no animal, ele sabia de quem pertencia aquele animal. O Espírito Santo dá uma ideia para nós parecida. Mais uma vez, não quero qualificar você como um gado, não é isso, é somente para você entender a analogia. Então, quando você é selado com o Espírito Santo, quando uma outra pessoa, no caso aqui o adversário, vê que você é selado com o Espírito Santo, ele não pode te tocar. O adversário compreende que você pertence ao Espírito Santo, que você não pode ser tocado, ele não pode tocar em você, ele não tem autoridade para tocar em você, porque o Espírito Santo possui você. Você é do Espírito Santo. Então essa aqui que é a ideia. O selo nos traz essa ideia de autoridade, né, de segurança. E o Espírito Santo, ele é a nossa garantia, portanto. O Espírito Santo e a santificação. A santificação operada pelo Espírito Santo em nós inclui 3 aspectos. O primeiro é o que chamamos de santificação definitiva,
O segundo é a santificação progressiva, que se refere a processo contínuo de separação do pecado ao longo de toda a nossa vida. E o terceiro diz respeito à santificação plena, a qual obteremos somente no céu, quando seremos livres da presença do pecado. Vemos aqui que o Espírito Santo, ele nos dá sempre a ideia de santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Está lá aos Hebreus 12, 14. Então o Espírito Santo ele faz em nós um processo que passamos. Há pessoas que são santificadas hoje, mas também precisam ser santificadas amanhã. É importante que nós venhamos ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa vida, em todo o nosso cotidiano. Então nós somos santos hoje, somos santos amanhã e seremos santos depois de amanhã. É sempre um processo que nós teremos que levar para o resto da vida, enquanto estivermos aqui na Terra. Porque essa santificação plena só virá depois do arrebatamento da igreja, quando nós estivermos nas mansões celestiais. Aí sim, por quê? Porque lá não entra pecado, no céu não há pecado, não existe pecado lá. Então, uma vez que não tem pecado no céu, então sim, nós seremos santificados de uma forma plena, ou seja, totalmente. Não haverá nada que nos impeça de ser santos. Então, o Espírito Santo nos traz a ideia de santificação, que é para que nós venhamos nos separar do mundo, nos separar para Deus, somos separados para o Senhor. Então, por isso, nós temos essa ideia de santificação. A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 4, fala algo a respeito de santificação bastante interessante. Eu quero compartilhar aqui com você. 2 Reis, capítulo 4, versículo 4. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Aqui é a passagem do azeite da viúva. Isso aqui para entender para nós, vejam bem o que a Bíblia diz. Ó. Depois entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Lembra que o azeite, o óleo, nos dá a ideia do Espírito Santo. E põe a parte a que estiver cheia. Então, quando você está cheio do azeite, cheio do Espírito Santo, você é colocado à parte, você é separado para o Senhor. Então veja que o Espírito Santo vai dar sempre essa ideia de separação. Nós somos separados para Deus. Morada do Espírito Santo. Não há nada mais maravilhoso e ao mesmo tempo tão sério do que saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, tudo que fazemos e onde quer que vamos, jamais iremos ou estaremos sozinhos, pois o Espírito Santo está em nós. Veja aqui que tamanha coisa extraordinária que tem neste negócio. Acabei de falar aqui das vasilhas. O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, está dentro de você. E o teu corpo, ele é a questão da morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você. Quando você, por alguma razão, você faz alguma coisa, ou está pensando em fazer alguma coisa, tenha sempre isso em mente. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso porque eu vou entristecer o Espírito Santo. Então, toda vez que você pensar em algo, e algumas vezes acontecerá de você ter pensamentos que não são pensamentos de Deus, você sabe que não é um pensamento do Senhor. Então, você repreende em nome de Jesus e lembra que o pecado, quando nós praticamos, quando alguém pratica o pecado no corpo. Veja que, uma vez que o Espírito Santo está no corpo, habita em nós, então se nós estamos pecando, nós estamos entristecendo o Espírito Santo que tem ciúme de nós. Então, muitas das vezes as pessoas acreditam, e às vezes até pensam, fazem as coisas sem pensar na verdade, né? Não é que pensam, né? Faz sem pensar. Não tem um pensamento sobre o Espírito Santo. E nós necessitamos de compreender que o Espírito Santo que está em nós, ele que nos direciona, ele que nos vai preparar o caminho para que nós venhamos ser salvos na pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que nos leva ao Senhor. Olha o que Tiago capítulo 4, versículo 5 diz. Ou pensai que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intento ciúme.
Ou seja, o Espírito Santo tem ciúme de você. O que é ciúme aqui no original? É zelo. Então, o Espírito Santo tem ciúme de você, ou seja, ele tem zelo sobre você. Imagina, por exemplo, que você tem algo na sua casa, e é muito possível que já tenha acontecido isso com você, já aconteceu algumas vezes comigo, de que tendo algo, você de repente tem alguma coisa, vou dizer que um aparelho celular, por exemplo, e você tem muito zelo pelo teu celular, então você tem ciúme do teu celular. Vou falar que celular que é uma questão aqui mais dinâmica para nós nos dias atuais, acho que todo mundo tem um celular. Então o que você faz? Alguém chega na sua casa, você diz o quê? Você pode tocar em tudo que é meu, menos no meu celular. Por quê? Porque no meu celular eu tenho ciúme dele. Ou seja, você tem zelo por ele, você tem cuidado com ele. E essa é a ideia do Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem ciúme de nós. Ele tem ciúme. Então ele não quer que ninguém nos toque. Porque nós somos exclusivos dele. Então veja que o Espírito Santo, você tem um valor extraordinário para o Senhor, a ponto dele colocar em você o seu Espírito. Para concluir, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Faça de tudo para alegrá-lo e jamais se esqueça que ele habita dentro de você. Como escreveu John Wesley, sem o Espírito Santo de Deus não podemos fazer nada, a não ser acrescentar pecado sobre pecado. Quando nós estamos distantes do Espírito Santo, é isso que acontece. Lembra que aconteceu algo, por exemplo, com Davi? Davi, depois que ele se arrependeu de ter feito as coisas, ele disse o quê? Senhor, não retires de mim o seu Espírito Santo. E por quê? Porque sem o Espírito Santo, nós ficamos sem direção. Nós perdemos a nossa salvação. Então nós precisamos ver em nós, a cada dia mais, ter a ideia de que o Espírito Santo ele está dentro de nós, dentro de cada um de nós. E ele que nos leva a adorar ao Senhor. Como diz João 4,24, que Deus é Espírito e que importa que aquele que o adore em Espírito e em verdade. Então o Espírito ele nos leva a adorar ao Senhor. Jesus disse, que o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho aos pobres. Então veja que o Espírito Santo ele tem esse trabalho de nos manter salvos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus, e o Espírito Santo ele nos ajuda a nos mantermos salvos na pessoa de Cristo. Quando das vezes você está passando uma situação difícil, está querendo largar tudo, o Espírito Santo te consola, ou seja, o Espírito Santo está fazendo com que você se mantenha ainda no caminho, se mantenha ainda na sua fé em Cristo, se manter você na jornada cristã. Então veja que o Espírito Santo ele nos ajuda a nos mantermos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas que têm a mesma harmonia, têm o mesmo pensamento, todos os três têm o mesmo pensar. Um pensa no outro, um age de acordo com o outro. Então veja que o Espírito Santo aponta para Cristo, Jesus apontou para o Espírito Santo e Deus também aponta para Cristo, aponta para o Espírito Santo. Então um aponta para o outro, ou seja, eles têm harmonia entre si. Então veja que nós adoramos e exaltamos um Deus trino. Então veja que muitas das vezes as pessoas parecem não dar mais valor ao Espírito Santo, à presença do Espírito Santo. Parece que já faz as coisas de qualquer maneira, porque acha que o importante é que eu vá fazer isso ou eu faça aquilo, mas não quer mais sentir a presença do Espírito Santo em suas vidas. Não acreditam mais no batismo com o Espírito Santo, não querem mais os dons do Espírito. Parece que deixaram o Evangelho genuíno de Cristo para trás, não querem mais se submeter ao Espírito do Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais pensar, cada dia mais, quem é o Espírito Santo, o que ele faz por nós, o que nós somos para ele, que no caso nós somos templo do Espírito Santo. Então, inclusive, falando em templo do Espírito Santo, há uma coisa que me fez lembrar, o Espírito me fez lembrar, principalmente para você menina, jovem, principalmente para você, isso serve para os meninos também, mas principalmente para você menina. Quando você vai para uma academia, por exemplo, e você vai usar aquelas roupas de academia que só o sangue de Cristo, eu não sei por que crente vai para a academia, não entra isso na minha cabeça, até porque
Eu compreendo que para fazer, não que eu seja contra o exercício, mas o exercício você pode fazer em casa, dependendo da situação. É claro que existem alguns casos pontuais para uma academia, eu sei disso também, mas a ideia aqui, o que eu quero dizer que o Espírito me fez lembrar é o seguinte: cuidado com o que você faz. Muitas das vezes, muitas meninas, por exemplo, vai para a academia com roupas indecentes, tiram fotos, selfies e postam em suas redes sociais dizendo que está cuidando do templo do Espírito Santo. Olha, você não está cuidando do templo do Espírito Santo agindo assim. Se você quiser cuidar do templo do Espírito Santo, leia a palavra, faça jejum pela sua vida, ore ao Senhor, vai à escola bíblica dominical, vai aos cultos de doutrina, vai aos ensinos bíblicos. Assim você estará cuidando do templo do Espírito Santo e não indo para a academia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!